Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, obrigado por cada homem e mulher que saiu de sua casa para vir aqui essa noite. Que a tua palavra possa vir ao nosso encontro. Senhor, que o Senhor possa, apesar do canal, Senhor, que vai ministrar hoje, o Senhor possa falar aos corações. Deus, fala ao meu coração, fala ao coração da tua igreja, nos leva para perto de ti, nos ensina a ouvir a tua voz e a obedecer. Nós sabemos e cantamos hoje que os teus olhos revelam que nada podemos esconder. Então o Senhor conhece tudo, sabe aquilo que precisamos ouvir, e queremos ouvir aquilo que precisamos e não o que queremos de verdade, ó Deus. Senhor, a tua vontade seja feita, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar? Queridos, esse é um texto muito poderoso, mas é muito interessante a palavra do Senhor aqui, nos instruindo. E esse texto, ele também está em Mateus capítulo de número 27, nós vemos também em Lucas capítulo de número 23, o mesmo relato sendo contado a respeito da morte de Cristo e de um evento que acontece do lado de dentro de Jerusalém, que é o véu do templo se rasgando de alto a baixo. Agora olha que coisa interessante, do lado de fora de Jerusalém, porque Jesus foi sacrificado do lado de fora, do lado de fora do templo, do lado de fora da cidade, Jesus Cristo é colocado no Calvário, é colocado em uma cruz. Jesus vem a respirar profundamente, dá um brado: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos agora eu entrego o meu espírito. E quando ele dá um brado e respira, ele se entrega como sacrifício. E a Bíblia diz que enquanto Jesus morre do lado de fora, dando esse brado, entregando a sua vida, do lado de dentro da cidade, mais ainda, do lado de dentro do templo de Jerusalém, e na parte mais interna do templo, um véu que separava o lugar santo dos santos, se rasga de alto a baixo, e então algo maravilhoso acontece. Uma cortina que estava posta ali, separando os homens da presença de Deus, se rasga. Agora, para nós entendermos tudo isso, é necessário nós compreendermos algumas situações. Há 3 semanas atrás, eu ministrei aqui na igreja a respeito da arca do Senhor, trazendo de volta a presença do Senhor. Davi dizendo: como trarei a minha presença do Senhor? E eu mostrei para os irmãos como era o tabernáculo, a construção do tabernáculo. E o tabernáculo no Antigo Testamento foi construído por Moisés. Depois, quando Davi conquistou Israel, conquistou todo o território de Israel, ele desejou construir o templo, guardou muita riqueza, deixou tudo preparado para construir, mas Deus disse: não, você não vai construir, quem vai construir é seu filho. E então Salomão constrói o primeiro templo, esse templo é destruído, e Herodes constrói o segundo templo. E para nós entendermos o significado desse véu se rasgando, é necessário entendermos um pouco mais do templo. O templo era ali para eles o lugar do encontro, o lugar do sacrifício, o lugar de falar com Deus, o lugar de ouvir a voz de Deus, assim como no Antigo Testamento era o tabernáculo enquanto estavam andando no deserto. Quando estavam no deserto, o tabernáculo, depois que conquista a terra prometida, toma posse de toda a terra prometida, aí então eles constroem o templo, Salomão constrói o templo, e o templo passa a ser esse local. Eu quero mostrar alguns vídeos para os irmãos, são vídeos curtos só para vocês conhecerem como é a estrutura do templo. O templo, ele tem basicamente 3 divisórias principais, mas ele tem um quarto local também, que é o pátio dos gentios, ou pátio também até onde as mulheres podiam vir. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é uma maquete do templo, e aqui nós temos algumas situações aqui no templo. Essa parte aqui é o pátio externo, onde poderia vir até aqui alguns gentios, onde vinham aqui as mulheres. É lógico que as mulheres não se misturavam com os homens, tinham que ficar em lados diferentes. E aqui, quando nós vamos entrando, passamos para o pátio interno do templo. Então, aqui vai ter o pátio interno, e esse lado de cá é o parte externa, né, do templo, e ali então é o templo. Vamos conhecer um pouco mais sobre como é a parte interna do templo.
Aquela parte de fora é só para vocês conhecerem um pouco, então não vou falar sobre cada coisa, o que significa. Essa já é a parte de dentro, ali fora ficou mais ou menos por aqui, onde podia vir os gentios e até mesmo as mulheres, onde provavelmente estavam se negociando os animais, onde Jesus pegou chicote, azorrague e expulsou os comerciantes naquele pátio ali, provavelmente. Aqui, queridos, já é a parte interna do templo. A parte interna do templo, assim como também do santuário, tinha algumas coisas lá fora. As duas principais que tinham aqui, o altar do sacrifício, a pia de bronze onde o sacerdote se purificava. No tabernáculo só tinha esses dois itens. No templo tinha alguns outros utensílios para carregar a água que estava aqui, para que os sacerdotes pudessem purificar. Então, fazia o sacrifício, queimava aqui fora, purificava, lavava as mãos e os pés e entrava para a parte interna do templo. Vamos ver a parte interna do templo como que é. A parte interna do templo. O templo, então, ele tem duas divisórias. Essa primeira divisória, aqui está o altar do sacrifício, essa primeira divisória, aqui é uma porta só de entrada, essa primeira divisória é o lugar santo, é o local onde nós chamamos de local santo. Quem é que podia entrar neste lugar? Somente os sacerdotes. Os homens comuns não podiam entrar neste lugar. Somente aqueles que fossem da tribo de Levi, os outros não podiam entrar neste lugar. Somente aqueles que ministravam no templo podiam entrar neste lugar. E aqui, nesse outro lugar, separado aqui por uma cortina espessa, tinha o lugar santíssimo, santo dos santos. Querido, essa cortina era uma cortina muito grossa. Essa cortina fazia uma separação imensa. Vamos ver quais são as coisas que tinham nessa parte então. Vamos agora entrar aqui nessa primeira parte, entrando na parte santa, que aqui já é o local onde os homens não poderiam ter acesso, somente quem ministrava no templo. Tinha um portal todo desenhado de ouro, alguns desenhos, palmeiras, e do lado de dentro, assim como no tabernáculo, tinha três coisas principais: candelabro, mesa dos pães, dos 12 pães, né, cada pão simbolizando uma das tribos, e o lugar do incensário, onde as ofertas eram oferecidas. Já expliquei isso na outra ministração. No tabernáculo só tinha um candelabro, já no templo tinham 5 de cada lado, posto para poder iluminar e para representar algumas outras coisas também. Vamos lá, esse local aqui é o lugar da oferenda, é o lugar das orações, é o lugar onde não poderia se faltar as orações aqui sendo apresentadas. E como eu disse, alguns talvez não estavam aqui a semana passada, quando o sacerdote ia lá fora, sacrificava e fazia a oferta aqui dentro, no lugar de apresentar as suas orações mesmo, subia uma fumaça, era jogado ali no incensário um pouco de azeite, um pouco de sangue aspergido ao redor, ali nas pontas, e quando a fumaça subia, quer dizer que o Senhor estava recebendo oração. Quando a fumaça espalhava, o Senhor não estava recebendo aquele sacrifício que foi feito lá de fora, e aquela oração não seria respondida. Então nós vamos agora entrar no lugar santíssimo, pátio externo, pátio interno, lugar santo, e agora nós vamos para o Santo dos Santos. Vamos entrar no lugar santíssimo. Deixa eu ver se é esse slide. Não, perdão. O próximo slide eu vou entrar lá. Aqui neste local, eu travei aqui para nós podermos ver, é aqui que ficava uma cortina. Aqui está como se fossem 2 portas, mas na verdade é uma cortina muito grossa. Essa cortina, ela tinha entre 12 e 30 centímetros de largura. Imagina assim, entre 12 e 30 centímetros. Alguns estudiosos, Flávio Josefo diz isso, entre 12 e 30 centímetros. Ela era muito larga. Imagina uma cortina dessa largura, de linho fino, trançado, era algo assim muito forte. A altura dela era 18 metros de altura. Uau! Qual é o pé direito mesmo desse templo aqui que o senhor tinha dito? 7 metros de altura. Imagina que aqui nós temos 7 metros. 7, 14, o dobro disso aqui, mais 4 metros ainda. 18 metros de altura, 9 de comprimento. Era larga, ela era aqui, dessa parede até o fundo nós temos 16, é isso? Temos 16. Ela dava um pouco mais do que a metade do nosso templo, de largura,
de altura 18 metros, de altura 18 metros, de comprimento 9 e de largura de 12 a 30 centímetros. Ela era muito larga. Diz Flávio Joséfo que se você amarrasse um cavalo de cada lado, puxando essa cortina, ela não se rasgava. Ele diz até mesmo carros de bois não seriam capazes de rasgar essa cortina se fosse amarrado de um lado de outro. Quanto mais um homem rasgando, jamais poderia rasgar de tão grossa, tão espessa que era essa cortina. O peso dela era muito grande. Como os estudiosos não têm uma medida exata, eu nem vou chutar aqui, mas ela era muito pesada também. E esse véu fazia separação. Separação do quê? Da presença de Deus. Por causa do pecado, o homem não podia ter contato direto com Deus, senão era fulminado. Então, do lugar santo para o santo dos santos, uma vez por ano, somente uma vez por ano, a classe sacerdotal poderia entrar aqui todos os dias, mas somente uma vez por ano ali, na classe sacerdotal, tinha uma pessoa, o sumo sacerdote. E além da cortina, somente uma vez por ano, um homem, o sumo sacerdote, poderia levantar aquela cortina e entrar diante da presença do Senhor. Esse dia de entrar na presença do Senhor é chamado de o dia de Yom Kippur, o dia de perdão de pecados. E neste lugar, onde não havia janelas, onde estava a arca da aliança, a arca que simbolizava a presença do Senhor, o sumo sacerdote entrava, fazia expiação pelo pecado, jogava um pouco do sangue que foi sacrificado lá fora, fazia suas orações, se apresentava a Deus e depois trazia a resposta de Deus para o povo. Somente uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar na presença do Senhor. Agora, neste lugar, não poderia entrar sem oferta, não poderia entrar sem sangue. Ninguém entrava ali naquele lugar sem que o cordeiro tivesse sido morto, imolado do lado de fora. Sem que o sacrifício tivesse sido feito, ninguém podia entrar no santo dos santos, diante da presença de Deus. Agora, o que isso tudo tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver conosco? É sobre isso que eu quero falar hoje. O véu se rasgou de alto a baixo. O véu que separava o lugar santo do santo do santo se rasgou de alto a baixo. E tudo isso tem muito a ver conosco. Você fechou sua Bíblia, abre de novo, Marcos capítulo 15, verso de número 39, eu quero ler mais uma vez. Verso 38. Diz assim: e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Imagine só essa situação. Todo o povo de Israel sabia que para se encontrar com Deus tinha que ter sacrifício, que para ver a arca da aliança só poderia ser um homem uma vez por ano, que para entrar diante do santo tinha todo um cerimonial que deveria ser feito. Mas o véu que fazia separação, no momento em que Jesus respira, dá um brado dizendo: tudo está consumado em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Do lado de fora da cidade, Jesus faz isso. Do lado de dentro da cidade, do lado mais interno ainda da cidade, lá no templo, e do lado interno do templo, o véu que separava toda a humanidade da presença de Deus, ele se rasga de alto a baixo. O que isso significa? Em primeiro lugar, o véu rasgado é um convite para você e eu entrarmos na presença de Deus, entrarmos na presença dos santos do santo. Aleluia. Querido, só o sumo sacerdote podia entrar, mas agora o véu se rasga e há um convite: venha, entra, conheça, chegue mais perto. Era o lugar onde a humanidade não tinha acesso. Isaías capítulo de número 58 diz que foi posto uma separação entre o homem e Deus por causa do pecado. Isaías diz assim: o vosso pecado faz separação entre mim e ti. Há um bloqueio, há uma separação. Não tem como eu ministrar tudo que eu quero sobre a sua vida, diz o Senhor. Não tem como eu ter contato, relacionamento pleno com você, porque o pecado está fazendo uma separação. Porém, o Cordeiro vivo de Deus é imolado na cruz do Calvário.
e o véu que simbolizava essa separação é rasgado por completo, e todos agora passam a ter a presença genuína de Deus. O véu se rasgou para abrir o caminho, a barreira de separação foi quebrada, o bloqueio que distanciava agora foi derrubado. Agora já não tinha mais um único dia para se pedir perdão de pecados. Todos os dias passou a ser dia de Yom Kippur. Se o homem pecasse, ele podia fazer o sacrifício, mas ele tinha que esperar o dia de Yom Kippur para fazer o sacrifício especial no lugar santíssimo. Mas agora o véu se rasga e todos os dias passa a ser dia de Yom Kippur, todos os dias passa a ser dia de perdão de pecado, todos os lugares e em todos os cantos e em todos os momentos, não somente em um templo, não somente em Jerusalém, não somente no monte escolhido para o templo, mas agora em todos os lugares. Por isso que o Senhor Jesus tinha dito: eis que está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não vai adorar só em um monte ou em outro monte, porque o monte onde o templo está, o véu que está posto em separação, ele será rasgado em qualquer lugar, em qualquer monte, em qualquer rua, em qualquer casa, em qualquer bairro, em qualquer cidade, em qualquer país, onde houver alguém que clama o meu nome, eu responderei. Aleluia. Porque o véu foi rasgado. Agora, todos os dias é dia de perdão de pecado, porque o céu se abriu, a porta se abriu e o convite foi feito. Jesus rasga o véu e diz: pode entrar, vem conhecer quem é Deus de verdade, chega junto, chega mais perto. Somente o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar, queridos, no Antigo Testamento, e agora também no começo do Novo Testamento, até aquele período ali de João Batista, de Jesus Cristo quando ele morre, somente poucas pessoas podiam ouvir a voz de Deus. Somente Moisés falava com Deus e transmitia a mensagem. Moisés morre, Josué fala com Deus. Somente aqueles da linhagem de Arão, somente o sumo sacerdote, e só uma vez por ano. Você já pensou que quer ter que esperar mais de 360 dias? Uma vez por ano, esse homem poderia entrar, mas os outros ficavam do lado de fora, não poderiam entrar naquele lugar especial. Mas a morte de Jesus rasgou o véu da religião, a morte de Jesus rasgou o véu que fazia separação, e quem quiser entrar, pode entrar, porque o convite foi feito, e o véu foi rasgado. Acabou com o sumo pontífice, agora só há um único, aquele que realmente faz uma ponte entre a humanidade e o Deus, só há um, Jesus Cristo. Agora não há mais um véu que faz a separação, agora há uma ponte que liga a humanidade perdida ao trono da graça. O véu se rasga de alto a baixo, queridos, isso é maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz, verso de número 38, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, nem mesmo se amarrasse duas carruagens de cada lado e puxasse, aquele véu poderia ser rasgado. Quanto mais um homem vindo de baixo para cima, rasgaria ele. Agora, como que o homem iria subir 14 metros de altura e iria rasgar? Não, a Bíblia deixa bem claro, eles estavam ali ministrando ali dentro do lugar, estavam ali, porque sempre tinha um sacerdote do lado de fora, um levita por ali. Imagina o estrondo, tem até aqui nessa foto aqui, ó, alguns homens ministrando. Imagina, a Bíblia diz que da hora sexta à hora nona houve escuridão completa, a terra estremece. O Criador está se entregando como sacrifício vivo que tira o pecado do mundo. E do lado de dentro do templo, o lugar do contato com Deus, agora os homens, os sacerdotes, que não podiam ver a arca, de repente o véu se rasga, e a luz da glória, da presença e do poder de Deus que estava preso ali dentro, então é visto por todos os homens. E de alto a baixo, isso é maravilhoso. Não foi de baixo para cima, sabe por quê? Foi de cima para baixo, porque o véu não se rasga, porque é uma vontade humana.
mas ele se rasgou porque foi uma vontade divina. Ele foi rasgado de alto a baixo, mostrando que foi pela intervenção divina que a barreira foi removida. Não foi um desejo humano, não foi algo que o homem fez. O homem jamais poderia por si só ter contato de novo com Deus, mas o Filho do Deus vivo, aquele que tira o pecado do mundo, ele então rasga o véu, entrega a sua vida, rasga o véu e diz: podem todos entrar para cá. Por isso que a palavra de Deus diz em João que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para rasgar o véu e para que todo aquele que nele crê não precisa mais perecer, mas tem a vida eterna. Nós temos um corinho que a gente canta que diz: o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Sabe por quê? Porque a luz só brilhava no rosto de Moisés quando ele estava na presença de Deus. A luz só podia brilhar para os homens uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar, e depois a cortina descia e a luz se apagava. Mas agora a luz que se apagava já não apaga mais, aleluia. O véu foi arrancado. O maior sinal de que o véu se rasgou está aqui no verso de número 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho do Deus vivo. Vini, você vem para cá, Vini, daqui a pouco já vou acabar. Queridos, o centurião é um comandante que é responsável por 100 soldados. Pense bem comigo, olha aqui para mim. Quantos soldados será que tinha naquela procissão do sacrifício de Jesus? Será que tinha mais de 100? A gente não sabe. Mas o fato que um dos comandantes que estavam ali comandando, direcionando, permitindo que os soldados esmurrassem Jesus, permitindo que os soldados cuspissem Jesus, permitindo que Jesus fosse chicoteado, o centurião que comandou tudo aquilo, até aquele momento estava permitindo tudo, até aquele momento tudo estava normal, até aquele momento nada tinha mudado, até aquele momento estavam zombando dele, até aquele momento estavam dizendo: vamos ver se Elias vem salvar, até aquele momento estavam colocando vinagre nos lábios dele, que já estava cortado, para que pudesse ferir ainda mais, para que pudesse doer ainda mais. Até aquele momento estavam todos zombando, e o comandante do exército estava ali só olhando. Mas quando o véu se rasga do lado de dentro do templo, sem que ninguém do lado de fora soubesse, sem que nenhum judeu ainda soubesse, sem que esse centurião soubesse, ele olha para a cruz, o véu se rasga lá dentro, e algo acontece aqui com ele, as escamas dos olhos dele caem, a escuridão da humanidade então cai, a escuridão que não permitia que aquele homem visse que ele estava diante do Filho do Deus vivo, cai de sobre os olhos dele, e ele olha abismado e diz: verdadeiramente este era o Filho do Deus vivo. Sabe por quê? Porque o único lugar que havia revelação era no Santo dos Santos. O único lugar onde você podia ter revelação de Deus era no lugar santíssimo. Era o sumo sacerdote que vinha, buscava uma direção, e ele saía e tinha 2 pedras, Urim e Tumim, e você quer então saber a vontade de Deus para a sua vida, e aí você faz a pergunta: Urim ou Tumim, sim ou não? Deus se agrada de eu fazer isso? Sim ou não? Mas agora o sumo sacerdote não precisa entrar lá no Santo dos Santos, porque o véu se rasga e do lado de fora um centurião está olhando, e ele diz: verdadeiramente esse é o Filho do Deus vivo. Sabe por que o centurião pôde dizer isso naquele momento? Porque a glória de Deus naquele momento encheu toda a terra, porque o sacrifício foi feito, o preço foi pago, o preço que nós não poderíamos pagar. E então o corrupto é convidado a se relacionar com o incorruptível.
O mortal é convidado a se relacionar com o imortal. O doente é convidado a vir e entrar no lugar santíssimo e conhecer aquele que sara, aquele que limpa, aquele que perdoa, aquele que renova, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que é o justo juiz. O véu se rasgou e em todos os lugares podemos ter um encontro com Ele, porque logo depois, em Atos 2, aí o Espírito de Deus vem sobre nós. Mas, queridos, eu me lembro de um testemunho muito curioso que eu gostaria de compartilhar bem rápido com vocês. Há alguns anos atrás, deixa eu lembrar, não, há uns bons anos atrás, em 1997, 96 ou 97, eu não lembro bem o ano, aconteceu algo muito interessante. Uma repórter da Rede Globo estava fazendo um documentário no Carnaval lá no Rio de Janeiro. E ela foi entrevistar uma pessoa que era lá, o mestre Sala. Ele ia sair na frente de um grupo. Só que aquele homem, ele ainda era solteiro, não sei a idade dele, o nome dele é Ninico, eu lembro da idade dele. Esse Ninico tinha uma mãe que era evangélica, e ele estava passando por situações muito complicadas. A mãe dele tinha dado uma Bíblia para ele um dia, e disse assim: Ninico, meu filho, o dia que você tiver com medo, o dia que você tiver perdido, o dia que você tiver apavorado, você pare e lê essa Bíblia, porque essa Bíblia, ela é como uma espada que entra e limpa a sua alma, e tira todo o seu medo, tira todo o seu temor, e transforma a sua vida. Eu não lembro quais eram todos os problemas que ele estava passando, mas eu lembro que ele estava preocupado, estava temoroso, estava com várias situações sérias, estava no mundo da destruição. Mas o Ninico lembrou da mãe dele, e lembrou que aquela Bíblia ele carregava, porque a mãe dele fez ele prometer que ele ia carregar, a mãe ainda era viva. E aquele homem então, ele pegou e foi até a bolsa dele, uma mochila lá, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia e leu um dos salmos. E ele leu 2 vezes aquele salmo, depois ele trocou, colocou uma roupa por cima dele, a roupa do desfile. E aquele homem foi lá para frente, onde ele ia, o grupo dele já estava para sair, quando a repórter da Rede Globo pegou e falou assim: Ninico, o que você espera desse carnaval? Agora, o que você espera? E apontou o microfone. Na hora que apontou o microfone, ele estava olhando, ele fechou o olho e não falou nada. Ela achou estranha, falou: Ninico. Ele não falou nada, ela desistiu e foi falar com o outro. Naquele momento, ele disse que algo aconteceu com ele. Ele disse que aquele salmo veio na mente e começou a entrar no coração. E então, quando ele fechou os olhos, ele testemunhou dizendo que ele começou a ouvir um corinho, que ele não conhece, mas um corinho muito lindo. E ele não conseguia ouvir o que estava sendo tocado naquele lugar dos tamborins, ele não ouviu, e alguém deu um tranco nele, e ele sentiu aquilo, e ele começou a ser empurrado, e ele foi sendo empurrado, mas ele não estava entendendo nada, ele não queria abrir os olhos, porque ele não queria deixar de ouvir aquele louvor, e ele foi sendo empurrado, e ouvindo aquele louvor, quando ele abriu os olhos, ele já tinha atravessado todo o sambódromo, ele estava do outro lado. E quando ele olhou, ele viu que o grupo já tinha terminado de cantar e já estava começando a entrar outro. Naquele lugar, ele rasgou aquela roupa que estava por cima e jogou do lado, dobrou o joelho dele e aceitou a Jesus Cristo chorando naquele dia. Entregou a vida ao Senhor e disse: Deus, agora eu sei que Tu és vivo, porque não há lugar onde o Senhor não possa falar, e a Tua palavra é paz, ela é luz, ela é salvação e ela é esperança. E naquele dia aquele homem entregou a vida dele a Jesus. O nome dele é Ninico. 1996, 97, há anos já que esse homem serve ao Senhor Jesus Cristo. Mas sabe por que isso é possível? Porque há 2000 anos atrás, no templo em Jerusalém, Jesus Cristo morre do lado de fora, e o véu se rasga do lado de dentro, e a glória de Deus enche toda a terra, e em todo e qualquer lugar um pecador pode dizer: Deus fala comigo, e Deus manifesta a glória, o poder e a presença, e o sacrifício já foi feito, e o perdão pode ser ministrado sobre aquela vida. Mas pode estar no sambódromo, queridos, o nosso Deus,
Ele ministra onde Ele quer e seja feita a vontade dEle. Ele está aqui também essa noite, e Ele está aqui neste lugar para te convidar. Venha para o Santo do Santo, venha conhecer, venha saber quem eu sou. A segunda coisa que eu vejo maravilhosa, vamos ler mais uma vez o verso 38 e 39 junto, verso 37 ao 39. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Não foi vontade humana, foi vontade divina de se relacionar. Era Deus querendo se relacionar com o homem, a humanidade perdida, corrompida. Mas Ele diz: eu vou rasgar a separação, eu vou pagar o preço. Verso 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho do Deus vivo. Primeira coisa que eu vejo é que o véu rasgado é um convite para todos entrar no lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que o véu se rasga, e junto com ele é rasgado o véu da culpa e o véu do pecado. O véu se rasga e nos demonstra que o véu que foi criado pela culpa, pelo pecado, é rasgado também. Queridos, na cruz Jesus remove essa cortina espiritual que tinha sido criada. Na cruz Jesus Cristo arranca essa cortina que separava-nos dele eternamente. Ele tira também de mim e de você e da nossa cabeça a afirmação de que nós somos absolutamente inadequados para entrarmos na glória dele. Sabe, quando nós olhamos para nós mesmos, nós sabemos de verdade que não temos condições de entrarmos no Santo dos Santos. Quando olhamos para o nosso coração, sabemos que o nosso coração ainda é muito corrupto e precisa ser tratado. Ainda há muitas coisas, há muita negligência, há muita falha. Quando nós olhamos de verdade para dentro de nós, nós dizemos assim: eu não posso entrar. Como eu vou ministrar no Santo do Santo? Eu não posso. Mas na cruz, Jesus toma sobre si a nossa injustiça. Se éramos inadequados, Ele leva isso sobre si, e sobre as suas pisaduras somos sarados. E é isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13 ao 16. Se você puder aí, se você for rápido, vire aí algumas folhas para a direita, vamos ler esse texto. 2 Coríntios capítulo 3, verso 13 ao 16, aleluias. Olha que texto maravilhoso. Diz assim: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Queridos, acima de tudo, o véu é rasgado no momento da morte de Jesus, simbolizando o seu sacrifício, simbolizando o derramamento do próprio sangue. Esses sangues que serviam como expiação do pecado de um homem uma vez por ano, quando ele ia lá entregar o seu sacrifício, confessar o pecado diariamente, poderia fazer o sacrifício, mas no Santo dos Santos só uma vez por ano. Esse sangue do animal que era servido como expiação, agora Jesus Cristo morre, derrama o seu sangue e diz: já não precisa mais. O sangue já foi derramado de uma forma suficiente. 2 Pedro capítulo 1, verso de número 4, diz que a obra de Jesus
foi para que possamos nos tornar participante da natureza divina. Queridos, o véu é rasgado e um convite é feito para sermos transformados, de glória em glória. Olha bem aqui para mim. Sabe por que o véu se rasgou? Pense bem sobre isso. Quantos de nós vamos até um culto como o de hoje, dizemos: Deus, me dá uma vitória. Deus, eu estou passando por uma luta, eu queria que o Senhor entrasse com uma intervenção nessa luta. Deus, eu estou precisando de um milagre. Deus, eu estou precisando de uma bênção. Agora preste atenção nisso. O que Pedro está dizendo é que quando o véu se rasgou, Jesus Cristo queria, desejou e fez mais do que te dar uma bênção. Ele desejou, na verdade, te transformar de glória em glória. Ele rasga o véu para gerar em nós a mente de Cristo. Ele rasga o véu para que nós pudéssemos ser transformados pelo Espírito Santo. Ele rasga o véu para que o fruto do Espírito Santo possa ser fluído em nossas vidas, possa ser entregue. Ele rasga o véu para que então o Espírito Santo possa vir ministrar. Ele rasga o véu para que esse fruto faça parte de nós: longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé, amor, alegria, paz. Queridos, quantos de nós não temos domínio próprio, mas você pode entrar na presença de Deus e dizer: eu creio que o véu foi rasgado e eu quero entrar na tua presença, quero te conhecer e quero ser santificado para a tua glória. Porque o preço do meu pecado já foi pago. Eu não podia pagar, mas esse preço foi pago. Por isso, o sangue de Jesus é o suficiente. Presta atenção aqui, olha bem isso, ó. Um ano, sacrificava o animal, levava o sangue. Mais outro ano, sangue, mais sangue, mais sangue, mais sangue, mais sangue, mais sangue. 1700 anos, alguns historiadores dizem. Ano após ano, o animal tendo que morrer, outro animal vai morrendo. Todos os dias sacrificava do lado de fora. Uma vez por ano sacrificava e levava o sangue para dentro do Santo dos Santos. Sabe por quê? Era o único jeito da humanidade receber perdão, do povo de Israel receber perdão. Mas sabe por que o véu se rasga? Porque naquele dia o sangue de Jesus foi derramado. E o véu rasgado estava dizendo: não precisa mais sacrificar, não precisa mais fazer o ritual, não precisa mais imolar o animal, não precisa mais vir até Jerusalém, não precisa mais de sacerdote para confessar, não precisa mais do sumo sacerdote, porque Ele se fez sumo sacerdote, Ele se fez sacrifício, Ele se fez como véu, Ele morreu e o véu rasgado estava dizendo: agora o preço já foi pago, o sangue já foi derramado, já é o suficiente, não precisa mais de sangue. O sangue do Cordeiro vivo de Deus que tira o pecado do mundo foi entregue dentro do Santo dos Santos. Aleluia! Não precisa mais, já foi o suficiente. Alguns dizem assim: mas esse sangue de Jesus vai perdoar todos. Meu pai tem uma mensagem que diz: o sangue é suficiente para toda a humanidade, mas ele é eficiente para todo aquele que crê, se arrepende, confessa, abandona e recebe a Jesus Cristo como Salvador. Esse sangue é suficiente para todos, mas é eficiente para todo aquele que se rende. Querido, se você se sente indigno, esse sangue quer se derramar sobre a sua vida, para te trazer para este lugar interno. A terceira e última coisa para nós encerrarmos: a morte de Cristo lança uma âncora no céu. Eu estava lendo um texto, Hebreus capítulo de número 6, eu quero ler com vocês também. Hebreus capítulo de número 6. Antes do Tiago, antes de Pedro, Hebreus 6, se você tiver dificuldade, não precisa abrir, só acompanhe comigo. Depois de Timóteo, depois de Tito, Hebreus capítulo de número 6, verso de número 19, olha que texto maravilhoso. Diz assim, Hebreus 6, 19. Aleluia.
a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler o verso 18 em diante. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Para sempre. Para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, esse véu grosso, esse véu alto, esse véu largo era intransponível. No lugar da cortina de separação, agora Jesus atravessa por ela quando ele morre lá fora. Ele vem e atravessa por esse véu, e ele substitui o véu e ele se faz ponte. Se o véu estava posto para separar, agora é colocado nesse abismo uma ponte dizendo: corram, entram, venham. Há uma âncora, há uma certeza. Por que estava falando de âncora? Porque ele estava fazendo menção de um barco. Queridos, muitas passagens na Bíblia falam, nós somos como um barco. Nós temos até um louvor que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então imagina um barco. Quando o barco está passando por uma tempestade muito complicada, e então ele chega no lugar para ancorar, ele joga uma âncora funda, para que o barco não seja levado, pois nós temos uma âncora, a âncora da esperança da salvação, a âncora da certeza da vida eterna, a âncora que garante que nós, não porque merecemos, mas porque o véu se rasgou de alto a baixo. Opa, sei não. A âncora foi lançada além do véu, no Santo dos Santos, dizendo: aqui vocês têm firmeza, aqui você tem garantia, aqui você tem esperança eterna, aqui você pode crer e descansar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19, deixa eu ler de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Queridos, tudo no tempo simboliza algo, e tudo está remetendo a Jesus. Jesus é a porta, Jesus é o sacrifício, Jesus é o véu, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o verbo vivo que tira o pecado do mundo, Jesus é a palavra criadora, Jesus é o começo, Jesus é o meio, Jesus é o fim, Jesus é a razão, Jesus é Gênesis, Jesus é todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus, mostra Jesus. Jesus é o que foi morto, Jesus é o que no terceiro dia ressuscitou, Jesus é o que tomou a chave do inferno e da morte, Jesus foi o que rasgou o meu escrito de dívida, Jesus foi o que pagou o preço do seu pecado, e Jesus foi o que rasgou o véu e disse: entrem para o Santo dos Santos, entrem para o lugar santíssimo, entrem para a glória. Há uma âncora lá, aleluias, e uma certeza: um dia viveremos com Ele e conheceremos quem Ele é. E João disse que então ouviu uma voz e disse: olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. E quando ele virou, ele não viu um leão, ele viu um cordeiro, porque foi o cordeiro que tinha sido morto e reviveu, aleluia. Todo aquele que crê e confessar não vai ver o leão, vai ver o cordeiro que ressuscitou.
O autor do livro de Hebreus afirma que Jesus entrou na presença do Pai, no céu, abrindo acesso para os homens pecadores serem purificados e entrar no mesmo destino. A morte de Jesus na cruz foi algo singular, foi o evento mais importante da história. Qual foi a coisa mais importante na história? Queridos, imagina, o que foi a coisa do descobrimento do Brasil? Não. Descobrimento da América, muito menos. A coisa mais importante na história é que o Filho do Deus vivo se fez homem, habitou entre nós. Se entregou numa cruz, os homens não poderiam matá-lo, mas ele disse: eu a mim mesmo me entrego. Morreu, rasgou um véu. Aquele véu era um símbolo físico, mas espiritualmente havia uma separação muito dura, porque Adão e Eva pecou e nós consequentemente pecamos na sequência, porque todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. Mas então o véu é arrancado, e espiritualmente é arrancado todo esse véu, e agora é posto entre o homem pecador e Deus Santo, Jesus Cristo, aquele que sara, que limpa, e Deus pode olhar para nós e nos ver pela lupa de Jesus, que nos transforma e nos dá nova vida. A reconciliação com o Criador, a esperança da vida eterna, graças a Jesus Cristo, o véu foi rasgado. Quero orar com você, e eu quero te dizer o seguinte: eu fico imaginando o povo de Israel durante muitos anos, dizendo: como será que é entrar na presença de Deus? Como será que é ir além do véu? Imagina Rogério Cosseck, aqueles homens comuns, aqueles guerreiros, lutadores, aqueles batalhadores como você, que acorda cedo, sai o dia inteiro para trabalhar, mas não podiam entrar no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. Agora todos podem entrar. E deixa eu te falar algo, queridos: muitos desejaram, mas não puderam. Você hoje, se deseja, pode entrar no Santo dos Santos, pode conhecer quem Ele é, pode contemplar a face de Deus, pode se tornar como Moisés, como Abraão, amigo de Deus. A Bíblia diz que Moisés, Deus falava com ele face a face. Você pode ser o Enoque dessa geração. Enoque andou com Deus e Deus te convida para andar com Ele. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Michele está por aí? Onde é que está a Michele? Ela colocou o computador, Beto? Então já troca para nós. Deixa eu ler de novo esse texto então, porque agora ele tem um significado diferente. Marcos capítulo de número 15. Agora é 15 para as 8, deixa eu ler. Verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Um diácono, acende lá, Heitor, o número 9. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, vai chamar Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo. Verso 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo? A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ele que é a nossa âncora e que lançou essa esperança. Quero chamar aqui o meu pai, minha mãe. Michele, vem cá. Nós vamos fazer algo que já era para nós termos feito há muito tempo. Na verdade, nós fizemos no dia que descobrimos que estava grávida. Mas, assim como Jesus foi apresentado... Marco, vem cá, Marco. Assim como Jesus foi apresentado, nós queremos apresentar também o nosso herdeiro.
Nós vamos apresentar ele sem chupeta. Vamos tirar a chupeta? A chupeta para o papai. Porque nós não fizemos ainda a apresentação junto com os irmãos. Nós queremos que vocês orem por nós. Meu pai vai fazer isso, vai orar por nós. E nós queremos apresentar esse tesouro que Deus nos deu. A minha sogra está lá com as crianças lá em cima. Oi? E queridos, nós queremos aproveitar para agradecer. Nós temos o nome para ele por causa de várias situações muito pessoais. E o texto que o Senhor falou conosco todo esse tempo foi aquele texto de Hebreus que fala que ele atravessou o véu e lançou uma âncora no Santo dos Santos. Uma âncora de esperança, de vida eterna, de salvação, de graça, glória a Deus. Ele é a nossa âncora. E o nosso filho, quando nasceu, nós tivemos um pequeno problema. E no momento do parto, o batimento cardíaco, que deveria estar em 140, desceu para 40. Então estava assim, algo muito complicado. E o médico falou: não vai dar. Ele olhava para a Michele, e a Michele já é da área da saúde, ele já sabia, ele nem ficava falando mais nada, ela já sabia, ele também. E aquele desespero. Os médicos correndo me chamaram. Quando eu fui trocar, tinha o anestesista se trocando e ele apavorado, correndo também. Foi um desespero total. E ele saiu desfalecido. A Michele estava indo parto normal, evoluiu, teve que cortar, fazer cesárea. A Michele estava sentada e eu estava aqui, a cabeça dela estava assim, eu estava aqui de pé, fazendo carinho nela. E ela, na hora que o médico tirou o bebê, ele chacoalhou assim, as mãozinhas dele estavam mole, só mexeu, ele não teve reação nenhuma. O batimento cardíaco ainda estava tendo muito baixo, ele não respirou quando ele nasceu, e então ele foi levado para uns aparelhos. Tinha mais 3 enfermeiras e 2 médicos pediatras para cuidar dele. E eles começaram a fazer aquelas manobras para poder reanimar. E então colocaram o aparelho nele, e aí colocaram o tubo, e aí o aparelho, e fazendo aquilo tudo. E a Michele chorando, começou a descer uma lágrima. Ela falou: Ju, ele está bem? Ele está bem. E eu desesperado com ele, preocupado com ela, e eu não sabia o que fazer. E o médico suando. E a única coisa que eu pude fazer é orar e pedir: Deus, toma conta. Nós sabemos que o Senhor nos deu e Ele é teu, e louvado seja o teu nome. O Senhor é a nossa âncora, o Senhor é a nossa esperança. Dali a médica ficou fazendo, demorou alguns minutos, eu não sei ao todo, mas foram alguns minutos. Para mim foi uma eternidade. Então ele ia ser entubado para poder ser levado. Na hora que for entubar tudo, ele respirou e fez Aí a médica fez: ufa, ainda vai ter que ir para UTI, porque o batimento era muito baixo e a respiração estava com dificuldade. Nós ainda estamos acompanhando, Guto? Nós ainda estamos acompanhando com o cardiologista, vendo o pulmão também. Ele foi direto para a UTI, ficou 7 dias na UTI. Mas cada um daqueles dias Deus foi fortalecendo, a igreja também foi orando, e nós queremos agradecer a igreja por orar por nós. E glória a Deus, ele veio para casa, e agora ele está com 5 meses, e nós queremos orar junto com os irmãos, glorificando ao Senhor por essa nossa segunda herança preciosa. E que o Senhor também nos dê graça e condições de educá-los bem, para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Amém? E pelo jeito ele estava coçando os olhos. A minha sogra está lá com as crianças. Cadê o... Está lá? Quem puder depois tira a foto e manda no WhatsApp para mim. Amém, Jesus. A paz do Senhor, queridos. Vamos ficar em pé para nós orarmos juntos. Aleluia. Querido Deus, nosso Pai, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus, pela vida do Felipe, Senhor, que o Senhor o deu para nós. Nós estamos agradecidos por isso, Senhor. Recebe nossa gratidão, nosso louvor, e abençoa esta vida, para que ele também seja, Senhor, um servo teu, um homem abençoado,
cheio da tua presença, da tua graça, da tua unção. Porque, Senhor, nós queremos que a herança que o Senhor nos dá seja também a herança do Senhor, para a glória do teu grande nome. Abençoa a Michele, Senhor, abençoa o Júnior, abençoa esta família, para que eles possam criar os seus filhos na tua presença e na comunhão do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém? De pé mesmo. O pastor Otair vai orar por nós, vai dar a bênção. Tá. Deixa eu só falar uma coisa. Eu coloquei esse louvor, né? Deus me deu tudo, porque é sempre o Senhor que nos dá tudo, né? E eu queria louvar, eu não posso deixar de falar, porque foi um milagre de Deus, né? Então eu fico muito emocionada, porque Deus nos dá tudo. Nós já temos a maior riqueza. Eu já tenho a maior riqueza, que é Jesus. Nós todos temos, né? Que recebemos a Ele. Mas o Senhor nos dá o privilégio ainda, né? De termos essa alegria, de termos heranças e também compartilharmos, né? Essas alegrias com Ele. Então foi um grande milagre. Então eu tenho que louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo, Jesus. Pela tua bênção, pela tua graça nas nossas vidas. Obrigada, Senhor. Amém, irmão. Minha vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nessa semana era para ter acontecido um culto lá na casa da Lídia. A Lídia, procurei. Cadê a Lídia? Aí não. Era para acontecer na quinta-feira. Está ali. E vai ser nesta quinta que vem ou não? É? Amém. Então, irmãos, nesta próxima quinta. Nesta próxima quinta, então vai acontecer, né? Todos estão convidados para estar lá. Esse é um culto de ações de graças que deveria ter acontecido na quinta-feira passada, mas houve algumas situações e o culto só foi uma pequena reunião. Nós vamos fazer na quinta que vem direitinho, do jeito que tem que ser, em nome de Jesus. Então você que estiver e gostaria de ir, levanta a mão aí, irmã, para eles. Olha lá, fica de mão levantada, aquela irmã. Isso. Aí você pede o endereço para ela, tá bom? Ali pertinho da prefeitura, logo acima da prefeitura. E você pode participar no nome de Jesus. Quinta-feira, às 20 horas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Levante sua mão comigo para o céu, vamos orar e vamos terminar em nome do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, agora despede em paz o teu povo, debaixo da tua mão e do teu cuidado. Senhor, se houver enfermidade, nós repreendemos todo o mal e toda doença que haja no meio do teu povo, porque a tua palavra diz que aquele mesmo cujo poder rasgou o véu do santuário de alto a baixo, também levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, Senhor, cura o teu povo, repreende as doenças, saiam enfermidades, saiam doenças, depressão, saia, em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida do seu povo, e que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador, as consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Dá um abraço para o seu irmão. Está encerrado em nome de Jesus. Irmão, semana que vem nós vamos ter um culto especial para as mulheres, um evento, às 5 horas, 17 horas. Mulheres, semana que vem, dia 17, às 5 horas. E ali fora nós estamos fazendo um churrasco. E nós estamos convidando você também a nos ajudar, porque o lucro do churrasco vai ser para nós investirmos nas nossas reformas, especialmente da escola.